Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Este é o momento em que nós reservamos para o nosso encontro com o Senhor através da sua palavra. O Senhor vem ao nosso encontro. Estamos nas vésperas do Natal do Senhor. É justamente a festa da encarnação da palavra. E por isso nós queremos, neste momento, com o coração aberto e com muita atenção, acolher a palavra que o Senhor dirige a cada um de nós. Se tivermos a disposição do coração, esta palavra pode nos transformar. Por isso é preciso que adubemos o solo do nosso coração, para que ela seja uma semente fértil, que cresça e produza muitos frutos em nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, te convido a mais uma vez abrir o seu coração e seus ouvidos para escutar a palavra de Deus. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Zacarias, seu pai, repleto do Espírito Santo, profetizou: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde os tempos remotos pela boca de seus santos profetas. Salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrado de sua aliança sagrada, do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós os sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. Ora, tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação, pela remissão de seus pecados, graças ao misericordioso coração de nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, para contextualizar um pouco esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir, o Cântico de Zacarias, é uma continuação do nascimento de João Batista. Zacarias, o pai de João Batista, que agora em seus lábios entoa este cântico. Liturgicamente, este trecho do Evangelho é proclamado para nós nas vésperas do Natal do menino Jesus. E o que nós temos aqui é justamente o cântico, a profecia da salvação. O tempo da salvação de Deus se completa. E isso, obviamente, se realiza no menino Jesus, que nós celebramos o seu Natal no dia de amanhã. Por isso vale a pena a gente olhar os detalhes deste trecho do Evangelho, porque nos ajudará a celebrar melhor o Natal do menino Jesus. O Evangelho começa dizendo que Zacarias estava repleto do Espírito Santo e profetizou. Primeiro é interessante a gente recordar que o nome Zacarias tem um significado muito importante. O nome Zacarias significa Deus se recordou, Deus se lembrou. E de fato, a figura de Zacarias no Evangelho é deste que mostra o cumprimento da promessa que Deus fizera ao seu povo no passado. Depois esse detalhe de que ele, cheio do Espírito Santo, profetizou. Aqui nos ensina que um profeta fala justamente a palavra de Deus porque ele é inspirado pelo próprio Espírito de Deus. O profeta não fala em nome de si mesmo. O profeta sempre fala em nome de Deus. Por isso o Evangelho faz questão de dizer que Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou.
nos recordemos, nenhum profeta fala em nome próprio. O profeta sempre fala em nome de Deus. Tanto que se a gente olhar os grandes profetas bíblicos, eles sempre utilizam uma fórmula fixa, dizendo assim diz o Senhor, ou oráculo do Senhor, ou o Senhor me dirigiu as suas palavras nos seguintes termos. Então o profeta não fala em nome próprio, o profeta fala em nome de Deus. Por isso o profeta é alguém que está cheio do Espírito Santo, isto é, inspirado por Deus, de modo que em seus lábios saem as palavras do próprio Deus. Por isso, o trecho que nós ouvimos inicia justamente dizendo que Zacarias estava repleto do Espírito Santo quando profetizou. Depois é interessante a gente recordar que o profeta, a missão do profeta é dar voz às vozes que muitas vezes não são escutadas. A primeira voz que temos certa dificuldade de ouvir é a voz do próprio Deus. Os nossos ouvidos nem sempre reconhecem a voz de Deus. Mas existe também uma outra voz que temos muita dificuldade de ouvir, a voz dos fracos, a voz dos oprimidos. Então o profeta faz escutar as vozes que não são ouvidas. E aí nós temos este cântico bonito que nos é apresentado aqui no Evangelho de São Lucas, conhecido como Benedictus. É Zacarias que bendiz a Deus pela ação maravilhosa do Senhor, que pela sua misericórdia nos envia o Salvador. Continua o cântico: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Aqui é interessante porque Zacarias está entusiasmado diante do nascimento de João Batista, mas o seu cântico não está fixado na pessoa de João Batista em si, mas no próprio Deus, que visita e redime o seu povo com o nascimento do menino Jesus, que está para acontecer. É por isso que diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. É justamente o que nós celebramos na festa do Natal, a visita de Deus à humanidade. E esta visita tem um objetivo muito claro: nos redimir, nos salvar. E continua o cântico de Zacarias: suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo. Ora, o povo de Israel, ao longo da história, sofreu muito, foi oprimido, escravizado, e muitos duvidavam da força de salvação de Deus que prometera um Messias, um Salvador. E aqui Zacarias canta esta certeza de que Deus suscita a força da sua salvação. E isso se concretizará com o nascimento do menino Jesus. Continua o cântico de Zacarias: como prometera desde os tempos remotos pela boca de seus santos e profetas. Lembra, o nome Zacarias significa Deus recordou. Deus havia anunciado pelos profetas o tempo da salvação. E agora Deus faz cumprir a promessa feita aos profetas em Jesus. Continua ainda o cântico de Zacarias: salvação que nos liberta de nossos inimigos e da mão de todos quanto nos odeiam, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrado de sua aliança sagrada, do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós os sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. Aqui nós temos dois elementos importantes. Esta salvação de Deus nos liberta dos nossos inimigos. De modo especial, com o nascimento de Jesus, o nosso maior inimigo é o pecado. O pecado compreendido como ignorância ou a falta de conhecimento do projeto de Deus que Jesus nos revela. Por isso ele tira o pecado do mundo. E depois, consequentemente, diz o cântico de Zacarias que diante de tudo isso, agora nós o sirvamos em santidade e em justiça. Por isso temos diante de nós uma oferta de Deus que nos envia o seu Salvador, mas esta oferta de Deus exige de nós uma resposta. E esta resposta é o nosso serviço ao Senhor
em santidade e em justiça. Por isso, a nossa vocação é construir um reino a partir da nossa vivência da santidade e da construção da justiça. Continua ainda o cântico de Zacarias: tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Aqui agora Zacarias se volta a João Batista, o seu filho, que terminara de nascer, e fala da sua vocação profética. Ele será o profeta do Altíssimo, o maior de todos os profetas, porque anuncia justamente o Messias que está por vir. E mais do que isso, anunciou o Messias e pôde vê-lo e preparar os caminhos para o Messias. Por isso, o finalzinho do Evangelho diz justamente isso: irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação. E continua este cântico nos trazendo a esperança pelo nascimento do menino Jesus, a salvação de Deus que se realiza em nosso meio. Tendo escutado a palavra de Deus, este cântico tão bonito de Zacarias, inevitavelmente nós também queremos nos dirigir ao Pai Eterno para reconhecê-lo como bendito pela salvação que Ele nos traz no nascimento do menino Jesus. Por isso te convido, meu irmão, minha irmã, a dirigir o seu olhar ao Divino Pai Eterno e fazer a sua prece, a sua oração. Divino Pai Eterno, nós te bendizemos pela Tua presença em nosso meio, pela visita de Teu Filho Jesus, que veio para nos salvar e nos libertar. Te pedimos a graça de ter um coração aberto para acolher este menino que vem e que possamos assumir em nossa vida o projeto que Ele nos revela. Te pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.